Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Larissa e esse vídeo é para você que acabou de comprar o seu terreno e não faz a mínima ideia quais são os próximos passos para seguir. Vem com a gente que eu vou te contar tudo, inclusive os preços. Comprar o terreno é o primeiro passo que você vai dar para a construção do seu sonho. Eu vou falar um pouquinho sobre quais projetos precisam necessariamente no financiamento, porque é isso que nós estamos fazendo na nossa casa. Inclusive, se você ainda não assistiu o nosso vídeo de tour na obra, eu vou colocar ele linkadinho aqui e a gente também gravou um vídeo contando se é possível construir ou não sem dinheiro. Lá vocês vão entender um pouquinho melhor o que a gente está fazendo. Mas vamos para o que interessa, que é o assunto desse vídeo. Para a Caixa, você vai precisar de 5 projetos. Você precisa do projeto estrutural, do projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico e de impermeabilização. Algumas pessoas não entendem muito bem a diferença do projeto arquitetônico e do projeto estrutural. A diferença é a seguinte: o projeto estrutural é um engenheiro civil que vai fazer para você, de acordo com a planta da sua casa. Ele vai fazer toda a estrutura da sua casa, então toda a parte de fundação, a parte de vigas, vigotas, enfim, toda essa parte que mantém a sua casa de pé. Porque o solo, ele tem algumas movimentações durante o decorrer do tempo. Projeto estrutural bem feito que vai prevenir a sua casa de detrincas, rachaduras, depois, quando os anos se passarem. Outra coisa é que, por exemplo, assim, um sobrado. Vem um peso em cima daquela parede inicial, digamos assim, a parede do térreo. Então, tudo isso tem que ser muito bem calculado para essas paredes não começarem a ceder, porque, afinal de contas, a sua casa ela tem que ficar estática em pé. O engenheiro civil, ele pode fazer uma planta, vamos dizer assim, de designer da sua casa? Ele até pode, mas ele não estudou para isso. Ele não vai ser tão minucioso quanto o arquiteto. O arquiteto, no momento que você compra o terreno, no momento que você vai fazer a sua primeira entrevista, ele te pergunta, ele te pede, na verdade, aonde que é o seu terreno, exatamente o bairro, a localização, porque ele vai ver aonde que o sol nasce, aonde que o sol se põe, qual que é a direção do vento, esse tipo de coisa assim, para definir o lado do quarto. Ele não vai colocar um quarto onde o sol fica batendo à tarde, porque o quarto ficaria muito mais quente. Do mesmo jeito que se a sua casa tiver piscina, ele não vai colocar a piscina no lugar que faz sombra no período da tarde, que é um sol mais forte, porque senão a sua piscina vai ficar gelada. O arquiteto vai ter todo um cuidado de otimizar a sua planta de acordo com as suas necessidades, de fazer as divisões dos cômodos, de quantos cômodos você precisa, enfim. São algumas reuniões que você precisa ter com ele, que ele vai te fazendo algumas perguntas para entender o seu estilo de vida e o que você quer na sua casa, e a partir daí ele vai montando o designer e a sua planta. Então essa é a principal diferença. O projeto arquitetônico vai ser feito por engenheiro civil, e ele não vai ser tão cuidadoso assim com o designer, e o projeto arquitetônico vai ser feito por um arquiteto. Se vocês quiserem saber um pouco mais da nossa planta, comenta aqui embaixo que a gente pode gravar um vídeo falando só sobre ela. Bom, e vamos lá. Quanto que a gente pagou e como a gente encontrou o engenheiro e o arquiteto? No nosso caso em específico, o engenheiro já tinha feito um projeto numa propriedade do meu pai alguns anos atrás, então a gente já conhecia. E aí ele tinha um escritório que tinha também o arquiteto, então por isso a gente pagou R$25 o metro quadrado dos dois, de ambos os projetos. Isso já contemplava a ART, que você precisa apresentar esse documento lá na Caixa quando você for solicitar o seu financiamento. Esse valor foi de 2020, do comecinho de 2020, e para nossa região. Esse valor ele depende de vários fatores. Arquitetos e engenheiros eles levam muito em consideração o tipo de casa que você quer, o estilo de casa, então se é sobrado, complexidade desse projeto. Como desde o começo a gente queria uma casa simples, no início a gente pensou em 120 metros, mas aí acabou aumentando um pouquinho, foi um valor para uma casa de padrão médio e térrea, porque também a gente não quis sobrado. Mas esse valor ele pode mudar de acordo com o tempo,
de acordo com a complexidade da sua casa, de acordo com o padrão da sua casa e de acordo com a região. É verdade. Esse tempo que você leva, na verdade, para você definir a sua planta, a gente demorou mais ou menos uns 6 meses para conseguir definir a nossa planta. E é uma etapa muito importante, então ela tem que ser feita com paciência, porque depois não é que não dá para mudar mais, mas fica muito difícil se você alterar. Então façam isso com paciência. E aí, do começo do ano de 2020, que a gente tinha visto no financiamento, não precisava de projeto de impermeabilização, hidráulico e elétrico. Em agosto, começou a ser necessário a gente entregar esses projetos também. Quanto custa e para que serve o projeto hidráulico? Bom, o projeto hidráulico serve para ver todas as ligações hidráulicas, todos os canos, tudo que vai de água e esgoto para tua casa. Então, todos os lugares que passa cano, tanto de água quanto esgoto, tem que constar na planta, num projeto. O valor que a gente pagou nesse projeto, ele foi bem abaixo do que realmente é por alguns motivos. Um deles foi porque a gente não ia ter cisterna. Cisterna, para quem não sabe, é um sistema de reciclar a água, reciclagem de água. Então, por exemplo, assim, você está lavando as mãos. Aquela água que você lavou as mãos, ela vai para um reservatório e volta para, por exemplo, você regar as plantas ou para você dar descarga, porque não é uma água tão suja assim. Mesma coisa para água da chuva, enfim, é um sistema de reciclagem de água. Água de máquina de lavar roupa. Esse tipo de reciclagem de água, que a água não tá tão suja assim. Tem gente que faz só de água da chuva, que para você regar as plantas, mas você pode também fazer com água da máquina de lavar, por exemplo. Mas aí, como subia muito o preço do projeto, a gente decidiu não fazer isso e fazer de um jeito um pouco mais rústico, digamos assim. Então, esse foi um dos motivos de baratear bastante o projeto. E o outro motivo foi porque a gente não ia ter água quente para as torneiras, porque a gente vai ter as torneiras elétricas. É um assunto para um outro vídeo, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre isso, também comentem aqui embaixo. Mas a nossa casa, ela vai ser de energia solar, ela vai ser uma casa sustentável por energia solar. Então, por esse motivo, a maior parte da casa vai ser elétrica. E aí a gente não tem também a outra parte de saída de água quente. Então, toda a tubulação de água quente que deveria ser feito de cobre, né, que é muito mais caro do que de PVC, a gente não vai precisar, isso barateou bastante. Barateou bastante também no custo da casa, além do projeto, né? Então a gente pagou R$4, 4 e pouquinho, o metro quadrado do projeto hidráulico. O projeto elétrico, quem fez, na verdade, o projeto elétrico quase que inteiro foi o próprio Jonathan. O Jonathan, ele é engenheiro de controle e automação e ele tem um conhecimento bom em elétrica. Então ele acabou fazendo mesmo o projeto, só que infelizmente ele não pode assinar o projeto elétrico, porque ele não é um engenheiro elétrico. Mas quem fez foi ele. Esse projeto também é um projeto muito bacana de você ter na sua casa, para sua casa, porque você já tem uma noção, inclusive, da iluminação que você vai fazer na sua casa. Então, até na hora de você colocar o gesso na parede, se você vai colocar gesso liso ou cartonado, você já tem a noção da iluminação de cada espaço também. Isso ajuda bastante. E também na escolha do poste, porque você pode escolher o poste bifásico ou trifásico. É um assunto para o próximo vídeo também, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Se vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre a iluminação, projeto elétrico em si, a gente faz um vídeo falando só sobre isso. O projeto elétrico, apesar de estar pronto e o Jonathan não poder assinar, ele custou R$7 por metro quadrado e mais ART. O outro projeto, o último projeto, foi o projeto de impermeabilização, que o nosso engenheiro estrutural acabou fazendo. O engenheiro civil, desculpa, acabou fazendo pra gente. Então, ele entrou no valor de R$25 o metro quadrado, que foi, então, o projeto estrutural, o projeto civil, o projeto arquitetônico e o projeto de impermeabilização. Impermeabilização também é um projeto extremamente importante, porque é aí que você vai proteger a sua casa contra a umidade. Quando você vai fazer o alicerce, entra todos os produtos que eles ajudam a vedar esse alicerce para a umidade não começar a subir nas paredes e não ficar com problema estético, que é feio, uma baita umidade na parede. Estoura toda a tinta. Você vai acabar estourando toda a tinta que você acabou de passar.
é uma coisa que é difícil de resolver uma vez que a casa já está construída. E também não é só estético, causam problemas estruturais também se a umidade começar a subir para as paredes. Então é importante, invistam dinheiro, porque eu acho que isso não é gasto, é investir mesmo o dinheiro de vocês nisso e na etapa de permeabilização. Então se o seu construtor está pedindo o produto, não fica regrando muito não, compra mesmo, porque depois o problema que você vai ter vai ficar muito mais caro do que se você tivesse comprado o produto certo na hora de fazer o seu alicerce. Então, nesse vídeo a gente mostrou para vocês o quanto a gente pagou no metro quadrado em cada projeto, lembrando que os valores variam de região para região e também da época do ano e da complexidade da sua casa e o padrão também. Lembrando que esses valores foram para o ano de 2020, agora as coisas mudaram bastante, mas eu queria passar um pouquinho para vocês da nossa experiência. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no curtir aqui embaixo, no inscrever-se e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, senão o YouTube vai entender que esse conteúdo não é importante para você. E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, é @LarissaBistulfi. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Te vejo na próxima, um beijo e até lá. Tchau!